Você já ouviu falar da primeira epístola a Timóteo? Hoje veremos do que essa carta trata, do que ela fala e o que nos ensina. Vem comigo! A primeira carta a Timóteo contém 6 capítulos e está localizada entre as epístolas paulinas no Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu essa carta ao seu filho na fé, possivelmente entre os anos de 65 e 66 d.C. O local da escrita da carta é incerto, havendo a possibilidade de ser a Macedônia, Nicópolis ou até mesmo em Roma. Timóteo era um jovem pastor, originário da cidade de Listra, filho de uma judia e de um gentio. Sua mãe chamava-se Eunice e sua avó Lóide. Timóteo tornou-se cooperador do ministério de Paulo a partir da segunda viagem missionária do apóstolo. Na ocasião da carta, Timóteo estava pastoreando a igreja de Éfeso, fundada pelo próprio apóstolo, o qual havia lhe designado a este ministério por volta do ano 63. O objetivo da epístola é bem claro no verso 3 do primeiro capítulo, onde Paulo diz que havia colocado o jovem pastor naquela igreja para exortar a congregação à permanência na verdade do Evangelho, não se deixando levar por discussões religiosas. Além do mais, Paulo usa dessa carta para encorajar Timóteo à fidelidade no cumprimento de seu chamado pastoral, independente das oposições e circunstâncias adversas enfrentadas na igreja local. Pois diante dessas dificuldades, o jovem pastor estava suscetível ao desânimo e à timidez devido à sua pouca idade. Ainda, Paulo encoraja o jovem pastor a orientar a congregação sobre como o povo de Deus deve se portar dentro e fora da igreja, vivendo de maneira digna do Evangelho da verdade. Paulo aponta o perfil de caráter e maturidade cristã que os líderes da igreja devem manifestar, sendo que a não adequação a esse padrão torna qualquer aspirante inapto ao ministério cristão. Também, Timóteo é orientado sobre como deveria administrar a igreja, bem como suas reuniões culticas. No que diz respeito ao testemunho público, todo discípulo de Jesus, independente do seu nível de influência, deve se portar de forma santa e irrepreensível, manifestando profundo compromisso com Jesus. Outra orientação dada pelo apóstolo é sobre como lidar com temas divertentes judaizantes e doutrinas heréticas. Paulo desafia Timóteo a manter-se na sã doutrina, não preocupando-se em agradar os ouvintes, nem mesmo se atendo a discussões que não levam a nada. Porém, Timóteo deveria corrigir essas pessoas errantes do meio da igreja para manter a fé sadia do povo de Deus. Vale ressaltar a atenção dada pelo apóstolo ao coração do jovem pastor, destacando o cuidado pessoal que Timóteo deveria ter com a sua conduta e doutrina pregada. O descuido com qualquer uma dessas áreas poderia colocar em xeque o exercício de sua vocação e até mesmo a condução da congregação. Desta forma, Timóteo deveria manter-se na simplicidade do ensino de Jesus. O livro está estruturado da seguinte forma: do capítulo 1, versos 1 e 2, saudações paulinas. No capítulo 1, versos 3 a 20, orientações sobre a sã doutrina. No capítulo 2, orientações sobre o culto cristão. No capítulo 3, orientações sobre o caráter e exercício da liderança da igreja. No capítulo 4, orientações sobre os deveres pastorais. Nos capítulos 5 e 6, orientações sobre o pastoreio de diversos grupos, bem como o cuidado pessoal do coração do pastor. Vejamos quais lições esta carta nos traz. Primeiro, o pastor deve pastorear adequadamente o seu próprio coração. Segundo, o pastor deve pastorear adequadamente toda a igreja de Jesus. Terceiro, o
pastor deve zelar pela sã doutrina, segundo o Evangelho da Verdade. Mais algumas curiosidades deste livro. Algo interessante destacado nessa carta é que o ensino de Timóteo deveria tocar todos os crentes, pois todos precisam e devem ser ensinados, independente do estágio da jornada espiritual que vivem. Esta carta expressa um tom paternal de Paulo para com Timóteo, mostrando o cuidado que devemos ter para com aqueles que cuidamos. Você gostou desse breve resumo? Espero que sim! Então curta e compartilhe com os seus amigos. Nós, da Faculdade Batista Pioneira, estamos à disposição para te ajudar a conhecer mais das Escrituras Sagradas. Até mais!